nome é Cíntia Enoque e eu acho que a palavra que me define é educação. Eu sou educadora, é o que eu gosto. Não originalmente eu me formei na área, migrei para essa área e dessa área não saio mais, assim. É o que eu amo. Eu nasci em BH mesmo, né? Nascida e criada aqui em BH, cidade que adoro também, daqui não pretendo sair, né? E o que a minha infância contribuiu para a Cíntia de hoje, eu diria que eu brinquei muito na minha vida, brinquei muito, assim. Tudo para mim era uma brincadeira. Um brinquedo pronto era algo que eu ia desmontar para saber como é que funcionava e montar de um jeito totalmente diferente. Então, nada parava na minha mão. Um brinquedo virava 3 e 3 viravam 1. Então, eu brinquei muito, sempre brinquei coletivamente e sempre gostei muito de imagem, de desenho, juntando contexto. Então, eu gostava muito de escrever, gostava muito de fazer revistas em quadrinho. Desde os meus 6, 7 anos, eu já rascunhava e já fazia alguma coisa. Então, eu sempre gostei muito de operar com o hemisfério direito do cérebro, assim, sem nem saber o que é isso. Então, acho que é isso que me trouxe para o que eu faço hoje. Mesmo nas questões mais burocráticas, eu sempre dou um jeito de relaxar, remetendo ao meu tempo de infância. Eu sempre procuro uma outra resposta para aquele mesmo problema. Eu era a mais teimosa, primogênita, mas também a culpa sempre era minha, assim, de tudo que acontecia, a culpa é da Cíntia. Mas cumpri um certo, por ser a mais velha, né, cumpri um certo papel de liderança, assim. Tenho mais 2 irmãos, né, mais novos, e eu acho que e brinquei muito com meus primos. Eu tenho primos e irmãos. Meu pai é irmão do pai dos meus primos e minha mãe é irmã da mãe dos meus primos. Então, todos nós temos o mesmo sobrenome. A gente brincou muito, assim. E eu acho que isso também contribuiu, né, para o que a gente é hoje. Todos nós somos muito criativos. A gente procura pensar fora da caixa. Temos que fazer alguma coisa, mas a gente sempre procura fazer de uma forma diferente. As escolas que eu frequentei são escolas tradicionais, né? Então, fui seguindo lá o meu caminho tradicionalmente, mas em casa havia um estímulo muito grande para a leitura. Meus pais sempre leram muito, foram professores, e não é que se estimulava, mas se abria espaço para brincar. Então, vamos brincar, como era muito menino, brinca vocês aí, vão brincar, e etc. Eu acho que isso favoreceu, Ana, não foi tanto a escola, é o ambiente fora da escola que estimulou todos nós lá em casa. Né? Você leva isso para a sala de aula? Levo, tento levar, sempre falo com os meninos que tem que soltar a franga. Né? Então, eu sempre brinco com eles que qualquer área que eles estiverem atuando, você não pode pensar na primeira resposta que te vem à mente como uma resposta definitiva, porque esse é o pensamento que, historicamente, a escola trabalha. Né? É o pensamento que a gente chama de convergente. O pensamento divergente é o pensamento da criatividade. É você sempre pensar, e se fosse assim? E se fosse assado? É a mentalidade da criança, que a gente vai perdendo. Né? E eu, graças a Deus, não perdi isso. Pelas coisas que eu faço sempre fora, então eu tenho vários textos, poesia, desenhos, as próprias revistas que eu fazia. Na minha família eu fazia revistas em quadrinho, e aí todo mundo da família ficava esperando sair o próximo número. Então, assim, eu adorava ver o pessoal rindo das revistas, etc. E tal. Então, eu exercitava isso fora da sala e acabei com isso não perdendo. Então, meu irmão agora tem 3 filhos, eu falo com ele, Gustavo, deixa esses meninos brincarem, mas brincarem muito, né? Porque isso vai fazer a diferença no futuro deles. Eu diria que o design ele tem que ter o equilíbrio entre essa questão do pensamento convergente e divergente. A gente, inclusive, trabalha isso dentro dos cursos de comunicação e de design. Tudo começa com justamente essa
predisposição para você se permitir. Não interessa o que vão pensar da minha ideia e que tudo mais vá para o inferno. Você começa a fazer. O que vier na cabeça você desenha, você escreve. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Depois que a ideia vier, aí é que você vai domesticá-la com o pensamento convergente. Aí é que você vai ver, mas se o público-alvo é esse, essa palavra, né, seria mais adequada, essa imagem seria mais adequada, essa forma de me colocar seria mais adequada. Porque se você faz isso antes, você vai ter sempre a mesma ideia que o outro teria. Então, isso a gente trabalha. Isso eu não aprendi na escola, eu descobri, eu já fazia, lendo livros sobre criatividade, eu falei, céus, não é que é? Aí a gente passa a trabalhar isso em sala de aula também, né? A escola, ela tem níveis, e os primeiros níveis te preparam para um pensamento mais convergente. Só que o mercado está mudando, né? A vida está mudando, a vida está cada vez mais complexa, e o profissional que se formava antes, que ele tinha de dar respostas, essas respostas não estão mais prontas, para ele meramente repetir. Quem hoje repete ou quem hoje guarda é pendrive e máquina, né? Hoje a gente tem que inventar soluções para problemas que ainda não existem e pensar em coisas que eu posso fazer em profissões que ainda não existem. Então, eu acho que, num primeiro momento, os meninos se sentem desconfortáveis, né, com exercícios, provas, falas, e depois eles vão se acostumando e vão começando a se empoderar. Não, eu sou o senhor do meu conhecimento. De fato, não está nada posto, eu construo. Eu tenho que correr atrás, a professora não está aqui para me entregar as respostas. Então, assim, primeiro eu esvazio o copo e depois eles começam a encher o copo deles. Eu acho que esse que tem que ser o papel do professor hoje. Eu diria que a inovação, Ana, ela tem que estar em todas as áreas. Assim. O design, por natureza, ele é inovador, transdisciplinar, interdisciplinar, mas não só o design tem que ser assim. Todas as áreas hoje estão passando por reconfigurações por conta da complexidade que a gente está vivendo hoje no mundo. Então, fronteiras entre as profissões, elas estão amainando, elas estão desaparecendo. A gente percebe hoje que para solucionar um problema eu tenho que me envolver com profissionais que antes eu nem imaginava que existiam, né? Um designer hoje, para ele fazer uma cadeira, ele tem que se envolver com o pessoal da área da saúde, pessoal da área da engenharia e pessoal que entenda de matérias-primas. Então, assim, é uma corrente de variáveis muito grande que tem que ser levada em consideração para resolver um problema, que esse profissional ele tem que se desvencilhar dos caminhos postos, que ele já concebeu para ele, ou que ele aprendeu na escola, para ele dar conta disso. E isso requer também inovação, que seja inovação de posicionamento, de postura, né? Então, eu acho que a inovação não está só no design, ela tem que estar em todas as áreas, né? Comunicação hoje é uma questão estratégica e eu diria que quanto mais meios a gente tem, menos a gente se comunica. Então, essa é uma questão que a gente, né? Ela é paradoxal, assim. Na minha concepção, a gente nunca se comunicou tão mal, assim. Né? E daí a necessidade da comunicação estar se reinventando, e ela já está se reinventando. Né? Então, vários paradigmas que a gente tinha da comunicação, a gente está quebrando. Né? Em sala de aula, a gente já coloca essas questões. As mídias digitais, elas também têm contribuído para uma viravolta na área comunicacional. Eu diria que a gente está hoje mais estratégico, a gente está mais cuidadoso, porque o fenômeno comunicação, por natureza complexo, está muito mais complexo ainda. Né? Fazer comunicação hoje não é batatinha. Sobre ter formado aqui no que isso contribuiu, eu diria que eu formei numa das melhores escolas de comunicação, fiz um curso bacanérrimo, tenho muito orgulho de ter me formado aqui na escola e tive o privilégio de aprender
que comunicação não é algo posto, é algo que se constrói. Eu brinco em sala que comunicação é um bombom. Você não tem uma rotina de trabalho. Todo dia é uma coisa diferente, porque você está mexendo com gente. E gente gera uma série de variáveis, né, que você tem que controlar. Se é que dá para controlar. Eu brinco em sala de aula que se você entrou para um curso de comunicação para dominar o mundo, você vai ter que rever seus conceitos, porque não é bem assim, né? Então, comunicação, para além de uma profissão, eu acho que é uma responsabilidade social, né? Então, isso vai bem, bem diferente do que era a comunicação, o instrumento, a ferramenta comunicação, no início dos paradigmas comunicacionais. Hoje, ela é uma responsabilidade social. Em verdade, eu fiz comunicação, depois fiz uma especialização em linguística, depois eu fiz marketing, aí me convidaram para dar aula. E foi assim, eu já dava aula em curso técnico por conta da minha graduação. E aí, um belo dia, uma professora faltou, que ela não pôde mais assumir a aula. E aí me disseram, dá aula lá para nós. Eu, não vou não. Não, dá aula para nós lá, você pode? Não quero não. Então, foram 2 semanas de assistência que eu não queria dar aula de jeito nenhum. Eu dava uma aula em curso técnico e assim, era só mesmo de um assunto que eu dominava muito, que era redação publicitária, porque na época eu era redatora publicitária. Então, eu simplesmente pegava as técnicas que eu estudei e as técnicas que eu, como profissional, colocava em prática e falava para uma turma 40 horas a semana, um diazinho só, numa escola técnica, e tá bacana. E, de repente, abre essa oportunidade para, na verdade, uma pressão absoluta. Vai lá, você pode. E aí fui. Nas primeiras semanas eu pensei em dar uma fugida, não deu para fugir. E, Ana, me apaixonei, assim, me apaixonei. Você passa pela crise dos 5 anos também, não sei se alguém já falou sobre isso, das crises dos 5 anos do professor. A gente passa por uma crise, o que eu estou fazendo aqui, né? Para onde eu deveria ter ido, etc. e tal. Mas acabei me apaixonando. E por ter me apaixonado, eu falei, cara, eu tenho que fazer um mestrado na área. Porque eu comecei a dar essa aula e o público é totalmente diferente de uma escola técnica. E aí, teve um dia em que eu me peguei com a seguinte pergunta: quantos minutos da sua aula você aguentaria? Eu falei, cara, nem 5 minutos, eu preciso saber por quê. Aí eu fui para um mestrado em educação para aprender as teorias cognitivas, para entender o que se passa na cabeça do menino quando eu estou ali na frente falando. E é para eu estar ali na frente falando mesmo? Então, assim, aquele monte de dúvidas, de questões, eu fui primeiro desabafar lá no mestrado. Então, a primeira parte do mestrado foi desabafo, assim. E a segunda parte é reflexão, é ver como que eu posso melhorar isso. Então, muitas coisas que eu faço em sala são fruto dos desabafos, das reflexões, das construções coletivas que eu fiz lá no mestrado. E, ao fim e ao cabo, dar aula é comunicação. Então, eu juntei as questões que eu aprendi na comunicação com as questões que eu aprendi na educação. Hoje em dia, eu tenho trabalhado muito com capacitação docente. Então, muita coisa eu trago para as oficinas. E são oficinas bem nesse estilo do que eu descobri. Não estou ali para dar resposta. Eu estou ali para construir junto com os colegas, porque são todos ali professores, né? Então, a primeira coisa que eu refleti e cheguei à conclusão é que eu não sou fonte de conhecimento e que, principalmente na atualidade, esse não é o papel do professor, ser fonte de conhecimento. Se a gente competir, e essa nunca deve ser a proposta de nenhum professor, mas o professor que tenta competir, por exemplo, com o Google, ele vai perder. Né? Ele vai perder, porque o Google é um sistema de armazenamento, o ser humano não é. Né? Então, o professor ele tem que ser o provocador, ele tem que ser o fomentador, ele tem que ser o desequilibrador.
Ele tem que esvaziar o copo para que o menino possa encher esse copo. Vou te dar um exemplo. Na primeira semana do meu mestrado, eu fiz uma pergunta para o meu orientador. Ele não me respondeu a pergunta. E eu geralmente também não respondo a pergunta dos meus alunos. Eu mostro a fonte e faço algumas perguntas para ajudar na busca deles. O meu orientador me fez dar uma palestra sobre o assunto que eu perguntei, a palavrinha que eu perguntei para ele, para todo o curso de pedagogia da escola onde eu fiz o mestrado. Então, eu fui para um auditório para falar sobre esse tema que eu levantei a mão inocentemente e perguntei o que era. Isso é desequilibração majorante, Piaget. Né? Então, você desequilibra o sujeito, tira ele do ponto de conforto para que ele possa fazer outras descobertas. Eu fiquei bastante desequilibrada. Depois descobri bastante coisa. Bastante coisa. Assim, eu acho que com isso, eu não aprendi só o conceito que eu estava buscando e que eu sempre tive de mão beijada. Né? Na minha formação tradicional, você levanta a mão, você pergunta e você tem a resposta. Claro que em algumas ocasiões a resposta ela pode ser dada, mas o professor não pode perder a chance de desenvolver as soft skills, as habilidades e competências que vão ajudar o indivíduo no mercado, que perpassam o conteúdo. Então, o conteúdo é importante, mas o conteúdo ele pode estar armazenado em qualquer outro lugar. Né? As habilidades não, as habilidades você constrói ali no seu dia a dia. Então, o professor não pode perder essa chance. E eu dou como exemplo um professor que eu tive aqui no terceiro período da minha faculdade, que ele deu uma atividade que eu nunca tive a oportunidade de agradecer. Se eu puder falar o nome, Carlos Alberto, valeu. Professor Carlos Alberto, foi seu professor também? A atividade se chama Terceira Coluna, em que eu tinha de ler 2 livros. Na primeira coluna eu falava de um livro, na segunda coluna eu falava do outro livro e na terceira eu fazia a correlação entre eles. O que eu aprendi? Eu tinha o direito de colocar a minha ideia num trabalho, em lugar de só copiar. Né? Aquilo ali fez um estalo na minha vida que ele não tem ideia. Ele não tem ideia. Isso me facilitou educação continuada, me facilitou pós-graduação, me facilitou, até nas revistas que eu escrevia, eu posso pensar, eu sou, né, senhora do meu pensamento e das minhas ideias. Né? Então, assim, parece que não, mas cada coisa que o professor faz em sala vai gerar sinapses ali. E depois daquela aula, o menino já é um outro menino. Ele já é uma outra pessoa. E eu acho que isso não tem preço, sabe? Você poder atuar com isso é muito bacana. Nossa, é muito legal. Estou aprendendo ainda a fazer gestão. Tenho professores excelentes. Meus professores são meus pares, minha liderança. Assim, não é minha área de origem, mas o que eu posso dizer para quem está nos vendo, quando você está atuando numa área que não é sua área de origem, humildade, observação, observa tudo e ouça. Fazendo isso, eu consegui aprender muito, muito. Hoje eu sou uma líder, né? Eu sou uma líder. Tem pessoas que têm formação nessa área, conseguem desenvolver um trabalho assim bacanérrimo. Eu sou uma educadora que consigo gerenciar principalmente pelo fato de conhecer educação. Então, eu acho que esse seria o meu perfil. O fato de conhecer muito da educação me auxilia nessas questões. O que eu não desenvolvi por conhecimento é muita observação e ouvir. Ouça tudo, observe tudo e seja humilde para dizer errei. O cargo de gestão muda você como pessoa. Assim. Uma das coisas que eu trago muito como valor assim, da minha família é um senso de justiça muito acurado. Eu preciso que a coisa seja justa.
verdade, abrir espaço para que a coisa seja colegiada, né? Isso eu trouxe da minha casa, mas eu consegui exercitar mais ocupando um cargo de liderança. Eu não tive tanta oportunidade da minha vida assim, para exercer isso junta, ao mesmo tempo, com tanta intensidade, como num cargo de gestão. Eu acho que o aprendizado é esse, assim, eu tenho que exercer meu senso de justiça todo dia, eu tenho que ouvir todo dia, eu tenho que garantir que a coisa seja justa, correta, todo dia. Eu acho que é esse exercício, Ana. O exercício de você colocar em prática o que você aprendeu em casa, mas ver isso dando certo, sabe? Porque se não há coerência entre o que você faz e o que você fala, você não lidera. Essa é uma fala que a gente escuta diariamente na mesa da reitoria, né? Então é uma fala que eu gosto muito da Vânia. A maior característica de um líder é a coerência entre o que se diz e o que se faz, porque a gente lidera por valores e a gente lidera pelo exemplo. Então, acho que o que eu tenho aprendido é como trazer essas coisas de casa para dentro de uma empresa. É possível, porque aqui é uma segunda família, né? Eu acho que é uma forma de você se perpetuar, né? Eu, por enquanto, não tenho filho. Então, eu acho que é uma oportunidade de deixar um legado, né? É um legado. Ser professor é um legado. Se você contribui para o trabalho do docente como gestor, você está deixando um legado, né? Uma escola que se propõe transformar o país pela educação está deixando um legado. Muitos anos vão passar, mas isso aí vai ficar. Porque cada família de uma pessoa que formou aqui, ela mudou, sabe? Então, assim, eu gosto de observar, eu coordeno um curso, até ano passado eu estava coordenando bacharelado. Mas quando você coordena e dá aula para tecnológico, você vê essa coisa acontecendo mais rapidamente porque são cursos menores. Você vê um menino de um jeito no primeiro dia de aula, quando ele está formando, ele fala diferente, ele tem uma postura corporal diferente, ele se veste diferentemente, sabe? Você vê que aquele menino não é a mesma pessoa que entrou ali. Eu não estou transformando um mero mortal num Deus. Longe de nós fazer isso. Mas eu tô dando condições para esse menino de ter mais chance aí fora. E não se iluda, assim, quando ele se transforma aqui dentro, ele leva isso para dentro da casa dele, né? Então, eu acho que a palavra que define isso é legado. Educação é uma questão que está no centro das atenções hoje, porque ela impacta tecido social. A educação ela está passando por mudanças, ela tem que passar por mudanças. Eu fiz um curso em que muitas dessas coisas foram discutidas e eu fico muito feliz de estar numa escola que abre espaço para essas discussões e que a gente não só discute, mas está tentando buscar caminhos. Assim, e eu sinto que somos privilegiados por estarmos assim caminhando até pela cultura aqui de estimular essa busca. Eu sinto que a gente está caminhando no trajeto certo e nós já estamos colhendo frutos interessantes, assim. É um projeto pedagógico que eu acredito, como mestre em educação, como educadora, como gestora educacional, como, né, membro desse time. E estou muito feliz de ser ouvida aqui também. Então, assim, as coisas que eu trago, elas fazem parte de uma ideia maior. E isso me estimula cada vez mais.
Eu diria que os cursos superiores, eles agora estão se movimentando, mesmo porque a urgência de preparar o profissional e o mercado hoje é diferente. E o fato da gente estar hoje precisando desse menino transformado, a gente também está levando essas questões para a educação de base. Então, eu já tenho dado capacitação para escolas de ensino fundamental e médio. A gente vai fazer um trabalho agora com algumas escolas aqui no entorno. A gente já está trazendo escolas aqui, a própria TV Uni, ela traz os meninos para cá para discutir temas. Então, assim, eu acho que está todo mundo correndo atrás de alguma coisa diferente, porque a educação tradicional, ela já nos serviu muito, só que hoje ela não está mais preparando para o mercado e para a vida que a gente tem hoje. Então, o que eu diria para você, mudou? Não mudou ainda, mas já há a percepção de que é necessário mudar, né? Para o contexto que a gente tem hoje, Ana, o que se precisa é de uma sala de aula em que você tenha aprendizagem mediada por um professor tutor que não entregue o peixe, mas que dê todas as possibilidades para o menino pescar, né? Esse seria o que a gente chama na área pedagógica de professor mediador, né? A gente tem que ter um estudante que não seja aluno. Aluno é sem luz, é o paradigma antigo da tábula rasa, o menino que chega em sala sem saber nada e o professor vai iluminar esse alumne. Então, o estudante ele tem que ser protagonista, ele tem que buscar, ele tem que solucionar problemas e, com isso, desenvolver conhecimento, construir conhecimento em vez de receber conhecimento e desenvolver as soft skills, as habilidades e competências. Então, esse seria a configuração dos agentes comunicacionais. Sala de aula é mundo. Sala de aula não é as quatro paredes, né? Qualquer lugar pode ser uma sala de aula, porque, na minha concepção, sala de aula não é tempo e espaço escolar. Sala de aula é relacionamento. Então, o professor e os estudantes podem se relacionar em qualquer lugar, de modo que haja aprendizagem. Ferramentas, a gente fica muito atento com as mídias digitais, elas são um potencializador da aprendizagem, porém elas não são panaceia. Você dá uma aula do século XV com um computador de última geração, então não é o computador, não é a mídia digital que vai fazer a sala de aula contemporânea, e eu acho que muitas das iniciativas hoje elas têm passado por uma sala de aula modernosa em vez de uma sala de aula contemporânea, né? Ela é só travestida de moderna por conta do... Nem sei se a palavra é moderna, tá? Uma sala de aula contemporânea pelo fato de ter um computador em sala, de ter mídias digitais. E eu diria que o currículo ele tem que ser a gente tem que começar a pensar em fazer com que os conteúdos conversem, porque aí fora tudo conversa, né? Como é que você fragmenta algo para se aprender se aí fora está tudo interligado? Então, quando a gente fala em trabalho interdisciplinar, desafio transdisciplinar, professor tutor, aprendizagem entre pares, trazer o menino para ir a campo, sala de aula ampliada, são nomes que identificam essa nova forma de... Se vai ser assim num futuro, eu não sei, Ana, mas assim, o contexto nosso hoje está pedindo uma configuração como essa.